Está compartilhando com vocês? Tá. Tá aparecendo sua tela toda. Eu vou botar no modo... Pronto. Agora melhorou, né? Tá, agora tá. Então, o que acontecia? Nesse período, a gente começa, então, a precisar que esse macho ele permaneça do lado dessa fêmea. E como que esse macho iria permanecer do lado dessa fêmea se quando ele sentia o cheiro do cio, se ele só queria estar perto dela se fosse quando ela estivesse no cio, e ela só queria a presença dele quando ela estava no cio, quando ela estava predisposta a ter ele próximo dela. Então, a gente começou a desenvolver outros mecanismos, né, de relação e que fez com que essa aproximação sobre o sexo, essa aproximação sexual, não fosse mais uma aproximação apenas conforme a natureza mandava e para a reprodução, mas sim por uma sensação de prazer. Porque como o sexo era um sentimento prazeroso, era uma sensação prazerosa, a gente então passa a buscar se encontrar com uma outra pessoa através dessa sensação de prazer. E aí o que a gente faz? Como é que buscava essa sensação de prazer? Agora não mais através do cio. Claro, quer dizer, não mais através do cio. Claro que o cio continuava importando, mas não era mais o cio só que importava. A gente começa a aprender a desenvolver o erotismo e o romantismo para poder fazer com que o outro tivesse o desejo de estar com a gente e a gente ter o desejo de estar com ele. E aí a gente muda essa função de totalmente reprodutiva para uma função relacional. Na minha concepção, é exatamente por isso que as pessoas, para ter um bebê, precisa que o sexo seja feito entre duas pessoas de sexo diferente. Porém, o sexo para o prazer, ele não necessariamente precisa de duas pessoas que tenham que tenham sexo diferente. Por isso, da diversidade sexual que a gente encontra nos seres humanos, muito maior do que a gente encontra em outras espécies que fazem sexo, embora exista em outras espécies também o comportamento sexual, homossexual e bissexual em outras espécies, bem menos, né, mas existe. Então, o que importa aqui agora é a gente entender que a gente fez dessa função reprodutiva, não apenas uma função reprodutiva, mas uma função de prazer, e para que isso acontecesse, não existia mais apenas uma questão instintiva, mas sim uma questão de construção, como é que eu diria? De rituais, de construção de valores, construções de expectativas, construções de uma série de outros fatores que iriam agora também despertar o desejo sexual das pessoas. Então, não era apenas o cio, mas sim, né, esses outros fatores também que iriam fazer com que a gente tivesse vontade de estar com o outro. E o que é a sexualidade? A sexualidade é a expressão cultural para a gente viver esse nosso papel sexual. Então, como ela é uma expressão cultural, ela muda, ela não é estática. O sexo reprodutivo, ele é o mesmo desde a época dos primórdios. Então, desde a época dos primórdios, para uma mulher engravidar, o sêmen tem que chegar próximo ou dentro da vagina para que os espermatozoides consigam chegar até o óvulo e engravidar. Já a sexualidade, não. O comportamento sexual de uma mulher da época dos primórdios é completamente diferente do tempo da época antiga, da Idade Média, da Idade Moderna, da era de hoje, ou seja, do tempo de hoje. Então, não precisa nem ir lá muito longe, ou seja, de quando eu era adolescente para hoje, a gente já vê uma mudança
muito grande no comportamento da mulher, no comportamento dos homens. Ou seja, a sexualidade ela está diretamente ligada aos interesses e às mudanças sociais, econômicas, culturais e científicas. Então, a gente vai ver que tem uma série de comportamentos que a gente adquire, que esses comportamentos são frutos desses interesses, né? E, principalmente, da falta de estudo que existia. E que hoje a gente, com todas as pesquisas que tem à nossa disposição, com todos os estudos que estão sendo feitos, a gente hoje sabe que tem uma série de coisas que a gente acreditava antes, que hoje a gente não precisa e nem pode mais acreditar. Então, a sexualidade, ela não é só sexo. A sexualidade, ela é toda essa conjunção que forma essa nossa expressão cultural. Então, ela tem a ver com o nosso papel sexual, as nossas vivências, a nossa identidade, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso bem-estar, a consciência corporal e também, obviamente, a prevenção, né, das violências e a prevenção, principalmente, das ISTs e de uma gravidez na adolescência. Então, tudo isso vai fazer parte dessa construção da sexualidade e muitas dessas questões muitos desses fatores que a gente precisa desenvolver, principalmente para se tornar uma pessoa que pode produzir no outro uma atração, muito disso que a gente vai desenvolver, a gente começa a desenvolver desde a infância. Então, a gente vai ver, né, que a gente tem aí, desde a infância, a gente tem aí uma série de elementos, como a nossa autoestima, a fé no nosso taco, né, o nosso papel como homem, como mulher, enfim, uma série a consciência corporal, o jeito da gente ver a vida, o respeito ao outro, tudo isso vai fazer parte da sexualidade e que a gente começa a construir desde quando a gente é pequenininho. Não é? E isso vai ser feito através do quê? Através da educação em sexualidade. Como dizia o Rubem Alves, né? Ele tinha uma fala que eu gosto muito, que ele dizia que todos os outros animais, eles nasceram a natureza deu a eles o instrumento e a partitura. Se a gente fosse comparar a sexualidade à música. Então, todos os outros animais, eles nasceram com o instrumento e com a partitura. O homem, né, o ser humano, ele nasceu com o instrumento, mas a partitura do ser humano é formada através dessa educação em sexualidade e das experiências que ele pôde viver. Então, é isso que vai moldar, né, a nossa partitura, a forma como cada um vai tocar a sua sexualidade. Por isso que a sexualidade ela é única. Ela nunca é igual à sexualidade de uma pessoa, é igual com a de outra, porque existe uma série de características nossas que vão ser desenvolvidas a partir do repertório de cada um de nós e das possibilidades de vivências que a gente tem. E muito disso, né, a gente vai viver através dessa educação que a gente recebe no nosso dia a dia. Nessa educação que os pais fazem no dia a dia com os seus filhos, né? Os valores que eles passam, as expectativas que eles têm. Então, eu costumo dizer assim, quando um pai e uma mãe eles põem um nome no seu filho, nesse nome já está embutido ali uma série de expectativas em relação ao como ele quer que seu filho ou sua filha se desenvolva na vida, né? Que essa criança, quando chega, ela já chega num berço de expectativas que, gradativamente, à medida que ela vai crescendo, a gente vai batendo palma para aquilo que a gente esperava mesmo que ela fizesse, que ela fosse, ou a gente vai reprimindo aquilo ou desincentivando aquilo que a gente não gostaria que ela desenvolvesse ou que ela gostasse, e assim, gradativamente, a gente vai fazendo essa educação no nosso dia a dia, fazendo, como é que diz, falas e tendo atitudes
que a gente nem imagina que naquela hora a gente está interferindo no desenvolvimento da sexualidade dos nossos filhos. Então, a forma como... Sabe, hoje eu estava conversando com a minha neta e ela me ligou e eu fiquei super feliz porque ela me ligou de espontânea vontade, né? Não fui eu que liguei para ela. E ela me contando que ela ontem assistiu aula e botou uma tiara na cabeça. Quando eu me vi, já ela dizia, nossa, mas você estava linda. Então, se fosse provavelmente o meu neto, eu não falaria com a mesma intensidade e com a mesma emoção que eu falei para minha neta. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim um aceite maior para esse tipo de atitude para a menina do que eu teria para o menino. Não que isso seja uma coisa errada, mas a gente, sem querer, a gente vai reproduzindo aquilo que a gente traz na nossa bagagem, sabe, na entonação, na forma como a gente lida. Porque muitas vezes a gente diz, não, eu não tenho o menor preconceito, eu acho que tanto menino quanto menina vão ser criados do mesmo jeito, mas a gente não consegue. Sabe, quando eu vi a minha neta pequenininha pegar um boneco e ninguém nunca falou para ela, como é que diz, que era menina, que era mulher que botava fralda na criança, e ela ter isso, uma iniciativa dela de ir lá e querer botar uma fralda no boneco, e eu nunca vi o meu neto fazer a mesma coisa. Quando o meu filho, né, trocou a fralda deles, então eles tinham um modelo do pai que fazia esse mesmo tipo de coisa. Mas você vê na menina, provavelmente tem um jeito da gente lidar, tem uma entonação, tem uma ênfase que a gente dá em algumas atitudes dos meninos e das meninas que vai fazendo com que eles vão aprendendo com a gente aquilo que a gente considera que é bom para menino ou que é bom para menina. E assim a gente vai fazendo a nossa educação nesse dia a dia com os nossos filhos. Essa educação sexual é feita só pelos pais? Não. Ela é feita pelos pais, mas ela é feita por qualquer pessoa também que tenha um significado na vida dessa criança. Um professor, uma babá, um avô, um cuidador, enfim, um educador, não importa. Pessoas, uma vizinha, a madrinha, a pessoa da televisão, ou seja, pessoas que têm a ver com a vida dos nossos filhos e que eles admirem, eles vão poder, nas suas entrelinhas e no seu jeito de lidar, automaticamente, sem nem saber, interferir no desenvolvimento da sexualidade dos nossos filhos. Então, a educação em sexualidade, ela é feita mesmo quando a gente não quer ou quando a gente não sabe que a gente está fazendo educação em sexualidade. Então, isso é importante a gente ter essa consciência, porque quando a gente tem um conhecimento sobre como se dá o desenvolvimento da sexualidade na infância e adolescência, a gente faz essa educação de uma forma muito mais consciente. Ou até uma forma muito mais planejada, como é a forma que a gente faz, por exemplo, no meu caso, como educadora em sexualidade, que a gente tinha um trabalho de prevenção de gravidez. O que é esse trabalho? É uma intervenção neste processo educacional que não está dando conta, e aí a gente vem com um programa que tem um começo, um meio e um fim. Ou seja, a gente sabe o que a gente quer, programa ações que leve a um determinado resultado. Então, isso é o que a gente chama da educação em sexualidade, que é planejada, né? Que antigamente era chamada de orientação sexual. E hoje a gente trabalha com essa educação em sexualidade, em geral, nas instituições, as pessoas passam por uma capacitação e, dependendo da necessidade, de qual é a intervenção, a gente, então, prepara esses profissionais para fazer isso. O que é que eu estou tentando fazer agora com os pais? É preparar esses pais para fazerem a mesma coisa. Não ficar fazendo uma educação em sexualidade que seja solta, que ele não sabe aonde vai chegar, que ele não sabe nem o que ele está fazendo, que ela nem sabe que aquilo que ela disse tinha uma implicação na vida e na sexualidade do seu filho ou da sua filha. E por que eu resolvi fazer isso?
Porque os pais, eles são os principais educadores dos seus filhos. Eles estão ali no dia a dia, no cotidiano, né? Ele tem um vínculo muito forte, um amor muito grande, né? Que é o melhor para os seus filhos. E nesse seu dia a dia, ele introjeta valores, ele desenvolve a afetividade e está aí já fazendo essa educação sexual sem ter consciência. Então, o que eu quero é que ele tenha agora, que essa mãe e esse pai, eles tenham consciência do que é que eles estão fazendo, para que isso seja feito de uma forma mais organizada, sistematizada e, principalmente, sabendo o que está fazendo, né? Porque eu acho que esse é o principal para a gente ter uma eficácia naquilo que a gente está tratando com os nossos filhos. Bom, então, assim, essa era a introdução que eu queria fazer, né, com vocês, para a gente entender um pouco esse contexto, né, do sexo e da sexualidade. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse... Lena, eu já tenho aqui uma pergunta, mas é sobre a adolescência. Vou pedir para a pessoa ter paciência, vamos chegar na adolescência. Segura aí um pouquinho, que a gente chega já lá na adolescência, senão eu atropelo vocês. E aí, gente, alguém quer aproveitar e perguntar aí dessa introdução? Andréia, como nós somos poucos, pode ser por aqui mesmo, que a gente vai mais fácil. Só sair daqui. Lena, primeiro quero te agradecer, eu já vi alguns vídeos seus e gosto muito do seu jeito de tratar o tema, e isso é muito bacana, tranquiliza a gente como mãe. A minha dúvida é assim, eu estou com uma criança que está bem na transição, ele tem 10 anos, vai fazer 11, então ele é criança e meio pré-adolescente, né? Uhum. E o que eu percebo é que ele é muito reservado, ele quase não fala, né? Questões emocionais muito pouco, muito menos as questões que estejam relacionadas a sexo, a gênero ou qualquer expressão dessa ordem. Se cabe a mim como mãe perguntar, apresentar, introduzir o conteúdo, ou eu mantenho aquela postura de espera? Essa é uma dúvida. Uhum. Tá. Essa é uma dúvida lá para o adolescente, né? Os pais de adolescentes vão ser os mais, né? A maioria são pais de adolescentes? Não, acho que aqui tem de tudo, né? É porque eu acho que a maioria, na realidade, é pré-adolescente, é aquela coisa do... 10 anos, né? Mas a gente tem a Raquel, que a filha dela tem 7 anos, mas de qualquer forma a sexualidade é desde que a gente nasce, né? Tem alguma com menos de 7 anos, alguma mãe de criança ou um pai de criança com menos de 7 anos, Denise? A Denise tem de tudo. Então, eu vou fazer assim, se vocês não têm nenhuma pergunta sobre... Ficou claro esse entendimento aí da questão do que é sexo, do que é a sexualidade e o que é a educação em sexualidade? Então, eu vou falar do infantil e a gente... porque se eu entrar na pergunta da Andréia, eu vou pular, tá, Andréia? Então, por isso, eu vou pedir para você segurar só um pouquinho que a gente chega já lá, tá bom? Junto com a outra que a Sueli já tem aí. Então, vamos lá. Eu vou colocar os slides da sexualidade na infância e aí a gente fala um pouquinho de criança, se vocês quiserem, e depois, então, a gente pula para o adolescente, tá bom? Deixa eu puxar aqui para compartilhar. Bom, então, dentro da sexualidade infantil, como a Sueli colocou, começa desde que a gente nasce, né? Como eu disse, até antes da gente nascer, né? Quando a gente já escolhe o nome, a gente já está ali preparando esse mundo para receber
Mas a criança, quando ela nasce, ela já começa a se deparar com todas essas características que eu falei para vocês e fatores que a gente vai desenvolver para ser um adulto sexualmente ativo quando a gente se torna adulto. Tudo isso a gente constrói desde a hora que a gente nasce. E a criança, desde muito pequenininha, por exemplo, quando ela começa a mamar, né, conforme Freud falou, a gente vai desenvolver a fase oral. E o que é essa fase oral? A criança, ela ao sentir esse leite descendo quentinho entrando pela sua boca e descendo quentinho para o seu estômago, ele acaba acalmando uma sensação de dor que ela estava, que era a dor da fome. Então, ela relaciona a sensação de prazer à sua boca e, com isso, ela começa a pôr foco na boca. Então, a boca é um dos primeiros locais que a criança toma consciência de que ali é uma fonte de prazer. Mas não é só isso. Durante todo esse processo de cuidado que a gente tem com a criança, a forma como a gente cuida, como a gente pega, como a gente conversa, como a gente atende às necessidades daquela criança, tudo isso vai construindo um vínculo afetivo entre essa criança e essa mãe, ou essa criança e essa pessoa que cuida dela. E à medida que a gente vai amando e cuidando dessa criança, a gente vai dando uma referência para ela de como ela é amada e do que é amor. Então, muitas vezes, eu coloco para as pessoas, por exemplo, chegava nas escolas e as escolas falavam assim, a gente precisa dar uma aula sobre amor para os nossos adolescentes, para eles aprenderem a amar. Eu digo, se você quer ensinar alguém a amar, a gente tem que amar essa pessoa. Porque é na forma como a gente ama que o outro aprende também a ser amado. Então, o amar não é uma questão da gente falar, mas o amar é uma questão da gente sentir. E esse vínculo afetivo que a gente vai desenvolvendo desde que a criança nasce, é que vai formando essa construção de afetividade da criança. Obviamente, começa na infância, mas isso não quer dizer que mesmo que essa criança chegue a uma determinada idade, a gente não possa mais intervir no jeito dela amar. Não, a gente aprende a amar, não tem idade para isso. Tá? A gente pode não ter uma construção positiva desde que a gente nasceu, mas se ao longo da nossa vida a gente encontrar pessoas que nos amem, que nos dêem um aconchego, que chegue perto, que nos acolha, a gente vai aprendendo a fazer isso. Né? Então, a criança, ela aprende e ela realiza as coisas e vai correspondendo às nossas expectativas, outras vezes ela não corresponde, e com isso a gente vai moldando de acordo com aquilo que a gente gostaria, nossa criança. Mas é óbvio que essa criança não é só aquilo que eu quero dela. Essa criança tem ela mesma. E o fato de existir ela mesma, ela pode dar respostas para a gente ou agir com as atitudes que a gente espera que ela tenha de uma forma muito adversa. Por isso que uma mãe diz, nossa, eu tenho 2 filhos, criei os 2 iguaizinhos, fiz a mesma coisa e um é completamente diferente do outro, sem dúvida nenhuma. E todos seremos completamente um do outro. Porque aquilo que eu, como mãe, posso até imaginar que eu estou dizendo do mesmo jeito, mas dependendo da forma como essa criança recebe, o meu jeito muda. A minha forma de agir muda. E a gente vai colocando para a criança e a criança vai interagindo e é nessa interação que ela vai construindo, né, o seu entendimento sobre como é se comportar como menino, como é se comportar como menina, de acordo com as expectativas que aquele meio social está passando para ele todos os dias, todas as horas e todos os minutos. Então, essa criança, ela vai aprendendo e, ao mesmo tempo, ela vai brincar com esses papéis para poder aprender a ser do jeito que a gente diz para ele que é para ele ser, ou diz para ela que é para ela ser. Ela vai brincar de papai e mamãe, ela vai brincar de professora, ela vai brincar como é que diz, de médico, ela vai brincar da brincadeira que ela quiser. E nessas brincadeiras, se a gente quiser saber o que é que ela pensa, né, é só você prestar atenção como é que ela se porta fazendo o papel de mãe, como é que ela se porta fazendo o papel de pai,
quem são os personagens que ela escolhe ser. Então, a gente vai vendo as identificações e a forma como ela vai reagindo, né, a essas situações que a gente vai colocando para a criança. Nessa criança, né, quando ela tem por volta dos 3 anos de idade, ela já sabe se ela é menino ou se ela é menina, de acordo com como ela foi tratada, de acordo com como as pessoas foram dizendo o tempo inteiro para ela, né, que ela era. E essa criança também, com a retirada da fralda, ela também vai percebendo que na hora que ela tem que conter para poder segurar a urina ou para segurar as fezes, isso causa desconforto, mas que na hora que ela elimina, isso causa prazer e ela começa a descobrir, opa, aqui tem um outro lugarzinho que também me dá prazer. E aí ela começa a descobrir tanto a região anal quanto a região genital. Mais adiante, essa criança também começa a entrar em contato com outras pessoas, ou ela está na escola, ou ela está numa creche, ou ela está em alguma situação, que ela começa a ter outras relações, e nessas relações ela começa a aprender as colocações de limites, principalmente, por exemplo, quando ela vai comer, a gente agora já não quer mais que ela coma de qualquer jeito, a gente começa introduzindo algumas regras sociais para essa criança aprender, como também as sensações do corpo, né? E principalmente a aprendizagem da frustração, que é uma aprendizagem importante para que essa criança, quando se torne adolescente, ela saiba que na vida as coisas não vêm sempre na hora e como ela quer. Tem coisas que ela vai ter que conquistar, tem coisas que pode ser que ela não tenha, e com isso aprender a lidar com essa questão da frustração e principalmente da prevenção, porque a prevenção exige que a gente saiba lidar com a frustração. Quando ela chega aí por volta dos 4, 6 anos de idade, ela já não precisa mais se preocupar com o seu caminhar, nem com o falar, ela já tem um entendimento, né, desses fenômenos todos. E aí ela começa a prestar atenção no mundo. E ao prestar atenção no mundo, ela começa a perceber que, por exemplo, a professora ficou grávida, ou a tia ficou grávida, ou a mãe ficou grávida de um outro filho, ou que tem a vizinha que está grávida, enfim, tem sempre alguém que aparece grávida perto dela, e ela vai perceber que tem uma criança dentro da barriga, então ela começa a ter curiosidade. Do mesmo jeito que ela começa agora a ter curiosidade, porque como ela não precisa mais olhar tanto para ela, porque agora ela já tem um domínio da sua locomoção, da sua fala, ela começa então a prestar atenção no seu entorno, ela começa a ter curiosidades e começar a falar do porquê, por que isso, por que aquilo, tanto que é chamada a fase dos porquês. E vai ter também o porquê ligado à sua sexualidade. Então, ela também vai querer saber por que esse bebê foi parar dentro da barriga da minha professora, por que esse bebê foi parar dentro da barriga da mamãe, ou dentro da barriga da minha tia, enfim. Ela vai querer saber por que existe pessoas que têm um genital de um jeito e pessoas que têm um genital de outro, por que é chamado de menino, por que é chamada de menina. Eles vão querer saber por que o amiguinho chega e se cumprimenta somente com um abraço, e tem outros que chegam querendo dar bitoquinha. E aí ele vê na televisão, dá beijo, casal dá beijo, e eles já vão querendo dar bitoquinha na mãe. Tem outros que, inclusive, querem beijar de fato. Então, eles começam a despertar toda uma curiosidade de comportamentos, que são comportamentos que vão fazer com que eles percebam que tem aí uma contextualização ligada à sexualidade e que algumas vezes as mães e os pais lidam com essa curiosidade de uma forma muito tranquila e vão ter outros pais que não vão saber como lidar com essas perguntas, né, e com essas curiosidades deles. Com relação à identidade de gênero, nesse momento está muito forte o modelo do pai, o modelo da mãe, o modelo da professora, o modelo das pessoas que estão em sua volta. Há uma tendência das meninas se identificarem com as pessoas do seu mesmo sexo e os meninos idem. Agora, no caso dos transexuais, a gente vai encontrar aí uma situação adversa, onde mesmo ele tendo nascido de um sexo que não é de um sexo biológico masculino, por exemplo, ele pode se identificar com uma figura feminina, não se identificar apenas, mas se sentir, né, de um sexo que não é o sexo que é
biológico que ele nasceu. Mas, em geral, nessa idade, se a criança ela é transgênero, ela também já vai dar demonstração de que ela não se sente do sexo, do gênero que ela pertence, do gênero que pertence aos seus genitais. Né? Então, por exemplo, se nasceu menino, ela já vai dar sinais de que ela se sente menina, e se ele nasceu menina, vai dar sinais de que ele se sente menino. Com relação ao papel sexual, aqui fica muito mais forte essas brincadeiras de namoro, né, de querer beijar na boca, de papai e mamãe, e isso tudo faz parte, né, desse treino de papel sexual, que são as chamadas brincadeiras sexuais, que a gente chama. Uma coisa que é importante a gente saber é que nessa idade, a intenção da criança ainda não é uma intenção erótica, é uma intenção da busca desse prazer que ela descobriu que tocar nos genitais causa nela. Eu costumo dizer que, na infância, esse prazer é um prazer que a gente chama de dar uma coceirinha, né? Dar uma cosquinha. E quando chega na adolescência, isso se torna um comichão, é completamente diferente. E no comichão, se não resolve, fica um pouco mais complicado. Nesse período da infância, ela é mais fortuita, então dá, mas passa com mais facilidade do que quando chega na adolescência. Né? E é também um momento que a gente tem que cuidar com relação à questão da prevenção de abuso sexual. É muito importante, né, que a gente não só prepare a nossa criança para ela lidar com essas situações, e essas situações que ela saiba se proteger, como, por exemplo, de um abuso sexual, e no caso dela ter uma família onde essa conversa é fluida, onde ela consegue conversar, o abusador tem mais resistência de cometer esse crime no meio de uma situação onde uma família se fala de sexualidade, e, ao contrário, quando essa família não fala, essa criança tem mais medo de trazer à tona esse tipo de acontecimento e fica muito mais difícil para ela de lidar, não só para se proteger, aprendendo, né, uma situação adversa, como principalmente contar se aconteceu alguma coisa que ela esteja ali preocupada ou sofrendo. Né? E tem também a importância da gente, né, conseguir controlar os passos das nossas crianças aí em relação à internet, em relação à pornografia, que hoje, mesmo quando elas entram em um ambiente na internet, que às vezes está programado para ser uma brincadeira de criança, tem gente maldosa que tem feito uma mudança nisso, e em vez de ter um filme de desenho infantil, tem um filme pornográfico, e a criança acaba se deparando com esse tipo de situação. Então, ela ter um espaço onde essa conversa seja uma conversa possível é muito mais tranquilo para essa criança. Quando essa criança chega aí por volta dos seus 7 anos de idade, 7, 10 anos, essa questão principalmente aí da pornografia e da internet, né, da pornografia e principalmente da exposição na internet, começa a ficar um pouco mais forte, porque eles têm um manuseio muito mais ágil e mais fácil, e muitos deles acabam até já tendo celular, então eles transitam, né? Como, por exemplo, a minha neta tem 6 anos e hoje ela me liga sozinha, nem a mãe estava do lado dela, ela pegou o celular e ligou para mim. Quer dizer, do mesmo jeito que ela ligou para mim, ela pode ligar, e ligou com vídeo. Quer dizer, do mesmo jeito que ela ligou para mim, ela pode ligar para qualquer uma outra pessoa. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de conversa, né? Esse tipo de negociação com a criança. Ele já entende, né, o significado do sexo, então já dá para a gente ter uma conversa mais direta com eles, não precisa ser uma conversa tão omitindo tantas coisas, porque eles já têm uma certa noção do que é sexo, de onde vêm os bebês, então isso tudo eles já têm ideia, né? Mas eles têm também bastante curiosidade sobre a família, eles têm também curiosidade sobre relacionamento, eles querem saber como é que essas questões todas funcionam no seu entorno, eles obtêm bastante informação,
tem um ciclo social que agora é um pouco mais amplo, muitas vezes já vão sozinhos para a casa dos amiguinhos, os amiguinhos vêm para a casa deles, viajam com escola, então é uma criança que já tem mais autonomia e que, portanto, ela precisa ser preparada para algumas circunstâncias e algumas situações que ela possa viver, né, com esse aumento desse ciclo social dela. Tá? E, obviamente, é nesse contato que eles têm que eles fazem, né, esse reconhecimento das regras, né, de espaço que eles podem ter quando nesse convívio com outras crianças. Então, isso é muito importante para essa criança de 7 a 10 anos, porque aí aquele já começa a dar aquele primeiro passo, que é aquele mundo social dele, ou seja, aquele entorno dele, né? Existem regras, existem normas e que eles precisam, muitas vezes, cumprir com essas normas e essas regras. Né? E eles começam a ter um reconhecimento muito mais concreto disso do que até então eles teriam. Então, isso é o que a gente... É como se desenvolve, né, essa questão dessas curiosidades e desses comportamentos sexuais na infância. E, nesse sentido, a gente vai desenvolvendo, de acordo com a forma como a gente responde a tudo isso, a gente, então, vai desenvolvendo na criança, né, esse contato com o próprio corpo, né, quando a gente conversa com ele e a gente consegue dar a essa criança um entendimento do porquê que todas essas coisas estão acontecendo com ele, ele passa a ter um contato com o corpo que é muito mais saudável, que ele vai entender como é que o corpo dele funciona, por que ele é menino, por que ela é menina, ele desenvolve autonomia, autoconfiança, relações de afeto, autocuidado, essa autopermissão ao prazer. Então, se eu sou uma mãe que vou lá, dou um tapa na mão quando a criança está se tocando, eu crio uma interdição ao prazer. Eu estou dizendo à criança, ó, prazer não é permitido. Então, quando eu lido de uma forma mais tranquila, que eu entendo que a criança está sentindo uma cosquinha, que tocar nos genitais é uma coisa gostosa, e que a intenção dela é uma intenção de sensação do prazer pelo prazer, eu consigo adequar o comportamento dela a um comportamento social, mas eu não faço uma interdição a esse prazer. Porque na hora que eu reconheço que isso é natural do desenvolvimento dela e não algo errado que ela está fazendo, eu dou uma outra conotação de entendimento para a minha criança sobre aquele comportamento sexual que ela está tendo naquele momento. Então, eu trabalho nesse momento com a autoestima, com a intimidade, o respeito a si e ao outro, os sentimentos, as emoções, relações familiares, relação com amigos, a saúde, segurança pessoal e o projeto de vida. Então, gente, a sexualidade, ela é tão importante na vida da gente, e ela foi a vida inteira tão negligenciada, que muitas vezes, só fazendo terapia que a gente consegue identificar aonde é que estava o problema de alguma dificuldade que a gente tem na nossa vida, e essa dificuldade estava diretamente ligada a uma falta de atenção ou de respeito ao desenvolvimento da sexualidade da criança e que, portanto, a gente acaba desenvolvendo determinados medos, determinadas contenções em função desse tipo de situação. Então, é importante que a gente dê atenção a essa sexualidade, porque essa sexualidade não é uma bobagem, não é uma coisa que, sabe, que dá e passa, não. Ela é uma construção que começa desde a nossa infância. E quando a gente consegue dar atenção que a nossa sexualidade merece, a gente tem a possibilidade de criar crianças com uma sexualidade, né, com muito mais possibilidades de viver uma sexualidade saudável do que o contrário. Tá? Toda de vocês. Lena, as duas perguntas, aquela que eu disse que era sobre adolescência e surgiu mais uma outra, elas são muito parecidas, elas estão preocupadas também com a pornografia, né? Como lidar com a pornografia que os adolescentes tanto gostam, sem traumatizá-los, sem demonstrar, né, que não é uma coisa, que é uma coisa negativa, enfim, de forma saudável
E como lidar quando o filho faz pesquisa no YouTube atrás de assuntos de sexo mesmo, de imagens de sexo, quando a criança tem 9 anos, né? Essas são as duas perguntas e tem a pergunta da Andréia, né? Tá, tem uma live que eu fiz sobre pornografia. Não sei se ela ainda está disponível no YouTube. Mas se ela não tiver, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu mando o link aqui para você, Sueli, você distribui com o pessoal. Tá se ótimo. ela não estiver aberta para o público. Porque tem algumas lives que elas se tornam aula para esse meu curso. Aí elas só ficam uma semana liberadas e depois elas ficam só abertas para os alunos. Mas eu vou liberar para... Se ela não tiver liberado, eu libero para vocês. Tá. Mas, independente disso, a pornografia é um fato. Né? Do mesmo jeito que é um fato a internet, é um fato, né, a infância. Ou seja, tem coisas que a gente precisa entender que ela existe. Não adianta eu não querer que meu filho... eu não queria que meu filho visse pornografia. Eu também não. Mas, infelizmente, a gente não controla. Tem certos fatos que a gente não controla. Então, o melhor que a gente tem a fazer é encarar o fato. Quando a gente encara o fato, a gente cria possibilidades de diálogo e possibilidades de negociação. Porque, dependendo da idade da criança, tem coisas que ela não pode ver mesmo. Porque, se ela for ver, ela não vai entender o contexto daquilo que ela está vendo. E aquilo não vai fazer bem para o desenvolvimento pessoal dela. Então, não tem por que eu deixar uma criança de 9 anos assistir a uma cena de sexo, muito menos uma cena de sexo num site pornográfico que tem todo um objetivo e um intuito, né, de vender. E para vender, se cria artifícios que a criança não vai entender nada e parece mais uma situação de violência do que propriamente uma situação de desejo entre um casal. Então, eu preciso limitar. Então, mas para isso eu preciso conversar. Então, se eu simplesmente vou lá, brigo e digo, você não pode assistir isso e corto, na hora que eu não tiver, ele não faz, mas na hora que eu não estiver, ele vai lá e faz. Né? A gente sabe disso. Na vida, a gente aprende de duas formas. A gente obedece de duas formas. Uma pelo autoritarismo e o outro não é nem obedecer. A gente não faz por convicção. Então, a gente tem que desenvolver essa convicção. E, para isso, a gente precisa conversar. Então, saber da criança. Por que ela foi fazer essa pesquisa? Entender. Não precisa se apavorar. Isso daí não vai destruir a sexualidade dessa criança, não vai destruir o mundo dele. Não, se ele tiver com quem conversar. Agora, se ele não tiver com quem conversar e tornar isso uma ação compulsiva na vida dele, ele vai construir uma imagem de sexo e uma aprendizagem sobre sexo completamente deturpada, que vai poder, sim, não só influenciar na forma como ele vai enxergar um comportamento sexual, ou como ele vai enxergar a mulher, como ele vai enxergar o homem numa relação a dois, como também vai afetar o próprio desenvolvimento do desejo sexual dele. Que cada vez ele vai buscar estímulos que sejam estímulos mais fortes, ou mais diferentes, porque existe, né? Existe aí todo um jeito do nosso cérebro funcionar que vai sofrer uma interferência que vai fazer com que a gente vá buscar um comportamento sexual cada vez mais diferente, um comportamento sexual cada vez mais fora de contexto, que muitas vezes a gente não vai encontrar nas relações que a gente tem no nosso dia a dia com a pessoa que a gente gosta, com a pessoa que a gente se relaciona. E isso, portanto, vai interferir. Tem, inclusive, estudos que mostram de homens que chegam a desenvolver a disfunção erétil, né, a impotência sexual, por não conseguir mais se excitar com o que é mais corriqueiro, com o que é do dia a dia. Ele precisa de um estímulo, é feito droga, precisa de uma dose cada vez maior, e isso se torna uma situação muito difícil. Agora, se ele é pequeno, vai lá, ele está lá, está pesquisando, viu um negócio pornográfico, achou aquele negócio interessante, ele com 9 anos, é aquilo que eu falei, já tem uma noção do que é sexo, ele já sabe que aquilo é sexo.
Ele já tem o que a gente chama de malícia, né? Uma certa malícia. Ele já entende aquilo que está acontecendo. Então, é comum que essa criança, isso desperte o interesse dela. E isso vai mexer também causa uma reação física. Quando ele vê uma situação de sexo, isso provoca nele um estímulo sexual. E ao provocar esse estímulo nele, que ele não entende até muito bem o que é, ele só sabe que dá vontade de ficar ali. Então, se a gente não colocar limite, se a gente não negociar, se a gente não conversar, vai ficar difícil da gente controlar esse tipo de situação. Pergunta da Andréia, né, que ela fez, você lembra que ela estava falando que o menino dela não conversa com ela, se ela deve perguntar ou se deixa ele à vontade. Depois tem uma outra, tá? Tem certos assuntos, Andréia, que a gente não pode deixar passar. E isso não precisa nem chegar na adolescência. Tá? Por exemplo, a questão do abuso sexual. Com a criança, a gente tem que falar. Criança com 4, 5 anos de idade, que ela já entendeu, ela já entende determinados contextos, ela já entende que o corpo é dela, ela já entende que determinadas situações podem ser feitas e outras não podem ser feitas, essa criança já pode ser preparada, sim, para ela lidar, por exemplo, com a proteção de um abuso sexual. Ou seja, para ela entender o que seria uma situação de risco, como que ela pode se defender. Então, abuso sexual é um tema que a gente não pode deixar passar. Existem vídeos, existem livros, existem alguns elementos, né, daquele Pipo e Fifi, que é aquele livro que foi escrito pela Caroline Arcari. Tem uns vídeos, que se vocês colocarem no YouTube, que corpo é esse, que abuso é esse, ou que exploração é essa, você vai ter uma série de vídeos em formas de desenho que foram feitos pelo canal Futura, em parceria com o Unicef e a Childhood. E esses vídeos, eu até participei desse Que Corpo é Esse? Esses vídeos, eles foram feitos, eles trazem tanto o que você conversar quando são crianças pequenininhas, até quando eles se tornam adolescentes. Tudo em forma de desenho, muito interessante, vale a pena vocês darem uma olhada, pode ajudar muito nessa conversa. Quando a criança chega, aí por volta, vai entrar na puberdade, está aí com seus 9 anos, 8, 9 anos, né, que é a idade acho que do filho da Andréia, 10, que vai chegar aí na puberdade, a gente não pode deixar de conversar com eles sobre as mudanças que vão ocorrer. Como é que a gente chega nele? Ele não quer conversar comigo, como é que eu chego nele? A gente precisa se expor, ele não chega na gente porque ele não sabe o que a gente vai fazer com essa informação que ele vai trazer. Se a gente não teve o hábito, não desenvolveu o hábito de conversar com os nossos filhos, se falar de sexualidade não é uma coisa natural no nosso meio, quando a gente puxa essa conversa, eles trazem uma memória que pode ser que quando era pequenininho perguntou que era pipi, porque tinha pipi, ou porque o outro tinha cocota, e a mãe ficou sem saber como responder, e ele já sacou que a gente fica constrangida, ele já sacou que a gente tem dificuldade, então eles ficam com medo, e aí eles também sacam que aquilo dali era uma coisa que talvez não fosse para falar, ou que é uma coisa não só pela mãe, mas também ele saca pelo ambiente que ele faz parte, os comentários que ele ouve. Lembra que eu falei? Educação sexual, a gente vai incorporando, a gente nem sabe, nos nossos gestos, no nosso olhar, no nosso, sabe, no nosso tom de voz. É muito interessante isso. Então, a gente vai vendo essas questões acontecerem e a criança também. E aí, o que vai acontecer? Ela vai perceber se a gente dá conta ou não dá conta. Ou, às vezes, ele que não dá conta. Então, a gente tem que ir devagar. E a gente não pode constrangê-lo. Então, a gente tem que fazer uma pergunta e trazer uma situação sem que isso aconteça. A minha dica é: quer falar sobre alguma coisa? Sei lá, quero falar sobre abuso sexual. Ai, filha, eu hoje li uma notícia, ou então, quando eu tinha a sua idade, eu soube de uma história, ou aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei, sabe, assim, assim, assim. E você já ouviu falar sobre isso daí?
Então, quando você conta um pouco de você e você pergunta de terceiros para ele, e o que ele acha daquela situação, numa condição de terceiro, fica mais fácil dele conversar com a gente. Agora, se eu chego para ele e digo, filho, o que você quer saber? Você vai entrar na puberdade, vai começar a mudar, você quer saber, quer que a mamãe fale com você sobre pelos? Não precisa, porque ele vai ficar constrangido. Ele não quer falar de pelo. Ele não quer nem pensar que ele vai ter pelo. Entendeu? Então, a gente tem que ir um passinho mais atrás. Então, a gente chega para esse filho e fala, eu quando tinha a sua idade, sabe, eu comecei a ver os meus amigos todos já começaram a mudar o corpo. Se ele já estiver mudando, eu também comecei a mudar na sua idade. E aí, mas conta a verdade. Se você não mudou na mesma idade dele, não vai dizer que você mudou só para isso. Diz o contrário. Então, eu já tinha amigo que sabe, que estava assim como você, que já estava mudando e eu ainda não tinha mudado nada. Eu me sentia assim. E aí você, como é que você está se sentindo? Começa com o se sentir, em vez de querer falar e dar informação. Porque quando a gente fala como a gente se sente, fica mais fácil para eles colocarem como é que ele está se sentindo, como é que os amigos dele estão se sentindo, se essa conversa rola entre eles. Então, pode ficar um pouco mais fácil da gente criar essa abordagem quando eles não querem conversar com a gente. Obrigada, Helena. A gente tem uma pergunta aqui que é nós somos um grupo de adoção, né? E muitos das nossas crianças estão com essa mesma situação dessa pergunta. A minha filha chegou com 9 anos e ela teve uma vivência sexual anterior, passou por abuso, via filmes e cenas dos genitores e amigos da família. Você tem alguma sugestão específica em relação a isso? Porque hoje ela tem 13 anos, então ela teve uma estimulação precoce, né? E a gente tem, infelizmente, muitos casos assim por conta da adoção. Uhum. Você pergunta se eu tenho alguma sugestão de... Como lidar, não é? Como lidar. Como lidar. A minha sugestão é você contar como foi para você nessa idade. Conta como é que foi para você lidar com essa determinada, sei lá, por exemplo, com a questão de abuso sexual, por exemplo. Tá? Então, se você não sofreu abuso sexual, falar sobre o abuso sexual de uma forma sem ser pessoal, tá? Saber que você sabe que existe abuso sexual, né? E que esse abuso sexual, que você pensa que abuso sexual é uma coisa muito, muito dolorida, né? Muito sofrida. Muitas pessoas, não é que você pensa, muitas pessoas dizem que é assim, pessoas que viveram, contam que é assim. Como é que foi para ela? Como é que é para ela? Como é que ela se sente agora nessa relação? Então, por exemplo, se ela tem um comportamento de interesse sexual que não corresponde àquilo que você gostaria que ela tivesse, conta para ela como é que foi que você construiu o seu mundo e como você vê esse mundo, para que ela possa entender um pouco do seu mundo. Porque ela não teve essa vivência do seu mundo. Ela está aprendendo, né, essa vivência do seu mundo. Então, a gente precisa contar. E isso a gente faz mesmo quando eles chegam pequenininho para a gente, né? Mesmo quando nascem da nossa barriga. A gente, muitas vezes, quer que os nossos filhos tenham um determinado comportamento e eles não sabem como é que a gente construiu. Por que a gente quer que eles sejam desse jeito? Só que, para poder eles entenderem por que a gente quer que eles se comportem desse jeito, a gente precisa contar como foi que a gente construiu isso dentro da gente. Como é que você, por exemplo, na idade dela, via a questão do beijo, a questão do namoro, a questão do relacionamento? E houve para você também aprender como foi que ela construiu dela, ou como é que ela está construindo dela. Mas
vocês, obviamente, têm uma condição ainda um pouco, eu diria, mais difícil, porque a gente, como pai e mãe, a gente não aprende muitas vezes a ouvir o filho. A gente aprende a mandar nos filhos, mas ouvir os filhos é um exercício difícil. E a gente precisa aprender a ouvir a construção do mundo que elas fizeram, né? Porque eles construíram um mundo antes de chegar no mundo de vocês. E essa construção que eles fizeram, por mais dolorida que ela seja, você precisa ter conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, você não vai conseguir entendê-la. Porque você vai... A gente nunca quer que isso tenha... Quer dizer, a gente não quer que isso tivesse... A gente não queria que isso tivesse acontecido. Mas aconteceu. E aquilo que eu falei para vocês, se... Cadê? Mas aconteceu. E se eu não encarar, é aquela mesma história, se eu não encarar o fato não vai deixar de existir porque eu não encarei. Mas se eu encarar o fato, eu vou aprender a saber como foi que ela construiu até então, o que precisa ser desconstruído para que vocês consigam construir um mundo de vocês, um novo mundo, entendeu? Que é o mundo de vocês, que nem vai poder ser exatamente só aquilo que é o seu mundo e nem vai poder ser exatamente aquilo que foi o mundo dela. Mas para isso vocês têm que ter essa abertura para construir essa integração. E para isso precisa, né, que vocês abram o coração de vocês, a coragem de vocês, ouçam e consigam, né, ao ouvir, fazer essas colocações que muitas vezes ela, pela construção que ela teve, ou pela a limitação que ela pode ter tido, ou pela dificuldade que tem encontrado, não esteja enxergando coisas que ela pode enxergar hoje por estar com vocês e que vocês podem mostrar nessa conversa para elas ou para eles. Foram só essas perguntas. Pode seguir para os adolescentes. Vamos aqui para os adolescentes. Muito bem. A gente geralmente vê as pessoas definirem a adolescência como um momento muito sofrido, né? Só olha para o lado sofrido da adolescência. É um momento de muita insegurança, é um momento de muito medo, é um momento de muita dificuldade com o corpo, porque esse corpo está crescendo, ele ainda não se habituou, da onipotência, porque a gente acha que eles se acham e por eles se acharem muitas vezes se machucam, a angústia que causa por não saber como lidar com essas situações, tristeza, saudade da infância, mas, ao mesmo tempo, a adolescência é a melhor época da vida. Está tudo em cima, você está descobrindo o mundo, você está descobrindo um monte de coisa, né? Então, a gente tem uma vitalidade que, quando chega aos 60, a gente entende melhor ainda, né? Mobilidade que antes a gente fazia com uma besteirinha, agora é um pouquinho mais devagar. Então, a gente tem como é que eu diria? Uma capacidade crítica agora, um posicionamento que já não é mais quando ele era criança. Quando ele era criança, ele não tinha uma capacidade crítica. O que o pai e a mãe diziam era lei, ele repetia e pronto. Mas agora que eles receberam um banho de hormônio, esses hormônios não mexem só com o desenvolvimento físico do corpo, também mexe com o desenvolvimento cognitivo, também mexe com o desenvolvimento psicoemocional. E vai fazer com que esses adolescentes, eles busquem também interações de uma forma diferente. Então, mexe também com o social desses adolescentes. Então, o que a gente precisa ver é que essa adolescência vai provocar nele uma série de mudanças muito interessantes, né? Porque eles vão conquistar autonomia. Antes, ele só podia ir com pai e mãe. Agora, eles já conseguem uma série de coisas sem precisar da companhia do pai e da mãe. Né? Vai ter sensações, emoções, sabe, muito loucas, muito diferentes, coisas que eles nunca sentiram antes, porque até então era uma cosquinha, agora é um comichão. Antes, eles gostavam, agora eles se apaixonam.
Então, antes achava bonito, agora ficam enlouquecidos. E isso vem numa intensidade muito grande na adolescência, né? E a coisa que a gente mais gostariam de ter seriam pais companheiros. Mas, na verdade, o que é que os adolescentes acabam encontrando? Eles acabam encontrando uma omissão desses pais, porque os pais, como não conseguem conviver com a sexualidade dos filhos, muitas vezes eles trombam e eles querem que não só a sexualidade, não conseguem lidar com a adolescência. Então, eu vi outro dia nesse site, o Pensador, essa definição que eu achei muito interessante, que a adolescência é o período da vida de uma pessoa onde seus pais começam a dar trabalho. Porque, de fato, a gente dá muito trabalho para o adolescente. Mas eu sou mais o conceito do Samitiba, que ele diz que a adolescência é um segundo parto que os nossos filhos, que acontece na vida dos nossos filhos. Então, esse segundo parto agora é um parto, antes eles têm um parto que eles caem na nossa vida, ou seja, na dependência do pai e da mãe, para que eles aprendam a andar, para que eles aprendam a falar, para que eles aprendam a se comportar, para que eles aprendam a fazer uma série de coisas que a gente, obviamente, por fazer isso, a gente se torna muito querido e muitas vezes a gente se torna verdadeiros heróis dos nossos filhos nesse sentido. Mas, quando ele chega na adolescência, ele agora vai nascer para esse mundo social. Ele vai ter agora um outro parto, que é um parto para eles caminharem sozinhos, é um parto para a sua autonomia. E, puxa vida, é a hora que eles, não é porque eles fisicamente eles caminham sozinhos, que eles não precisam mais de pai nem de mãe. Muito pelo contrário. Sabe? Eles precisam muito que a gente também os prepare para que eles andem sozinhos. E esse é o grande problema, que a gente não quer que eles andem sozinhos. A gente quer que eles fiquem grudados na gente. A gente quer que eles continuem dependendo da gente. A gente quer que eles continuem olhando para a gente como os heróis da vida dele. E é aí que a gente passa a dar trabalho para eles. E é aí que cria todo um problema nessa comunicação que faz com que a gente se afaste dos nossos filhos justamente no momento que eles mais precisam da gente. No momento da criação que a gente mais precisaria estar perto deles, que é para ajudá-los a dar um passo agora, que não é um passo físico, que o corpo dele ajuda, é um passo para eles aprenderem a viver em sociedade. É um passo para eles assumirem a sua própria vida. E se eles puderem contar com a contribuição do pai, se eles puderem contar com a contribuição dessa mãe, isso vai ser muito melhor. E muitas vezes é exatamente a sexualidade que impede essa comunicação, porque como a sexualidade ela é a concretização do que os nossos filhos cresceram, e a gente não quer que eles cresçam, então a gente acaba fazendo de tudo para que eles não se desenvolvam em relação a essa sexualidade. E aí, muitas vezes, o que vai acontecer? A gente vai desqualificar essa sexualidade. Achar que essa sexualidade é uma bobagem. Isso é bobagem de adolescente, sabe? É só uma fase, isso passa. Sabe? Não tem que se preocupar com isso. Então, ele está entrando na puberdade, está lá preocupado, sabe, se o tamanho dele está normal, se a quantidade de pelo está normal, se a menstruação, sabe, vai demorar muito para vir, se está normal, se o menino, se ele já vai começar a ejacular. Como a gente sabe, como adulto, que tudo aquilo vai dar certo, a gente não dá a devida atenção muitas vezes. E isso cria uma insegurança muito grande. E aí a gente vai, não, bobagem, isso aí é só uma fase. Não é bobagem. Né? Bobagem para gente que sabe que não quer encarar a sexualidade, pode ser bobagem porque dá trabalho aprender sobre sexualidade, pode ser bobagem porque dá insegurança para a gente ter que repensar os nossos conceitos. Agora, para eles não é bobagem. Para eles é tudo aquilo que eu estava falando para vocês. É a autoestima, é o autocuidado, é a autopermissão ao prazer,
é a sua segurança, é a sua proteção. Então, são várias questões que estão ligadas aí à vida deles, né? Então, você vê aqui na puberdade, tudo isso está mudando, eles estão crescendo, mudando a voz, é pelo, acne, mudança de odor, é um turbilhão. Esse é um momento mágico da gente chegar perto dos nossos filhos. Porque na hora que eu consigo conversar com ele, dizer para ele quais são essas mudanças, por quê? Não só quais são, por que ele cresce desse jeito? Por que ele tem barba? Por que tem bigode? Por que a voz muda? Por que o seio, sabe, finge que vai crescer e depois murcha? Por que a menstruação vem, depois fica um tempão sem vir, depois ela vem de novo? Por que, sabe, menstruar e ejacular, isso é um marco da reprodução? Por que fazendo sexo reproduz? Então, tudo isso, se a gente consegue conversar com eles, a gente gera tranquilidade mais, a gente gera vínculo de confiança. Aí ele vai dizer, poxa, minha mãe dá conta de conversar sobre isso. Poxa, meu pai me falou agora uma coisa que eu nunca que eu soubesse que era assim que acontecia. Ai, ainda bem que eu fiquei sabendo isso, porque assim eu agora fiquei tranquilo. E aí, muitas vezes, isso é tão forte que mexe, inclusive, na aprendizagem da escola. Porque esse momento da adolescência, com tudo isso que está acontecendo, a última coisa que se torna importante é aprender geografia, matemática, português. Eles querem saber disso que eles estão sentindo, eles querem saber, né, desse, sabe, tanta novidade que está ali, que eles não sabem como é que eles lidam com aquilo. E a gente, então, não pode desqualificar essa necessidade. E quando a gente não desqualifica, a gente qualifica, ou seja, a gente dá atenção e explica, a gente consegue fazer aí uma conexão que pode ajudar a vivenciar uma adolescência com muito mais tranquilidade do que quando a gente não consegue fazer essa conexão com os nossos filhos. Nesse momento, como eu falei para vocês, eles têm também aí uma mudança cognitiva. E uma das principais mudanças que vai acontecer é que, por exemplo, o interesse sexual dele, aliás, cognitiva não, as questões, primeiro, cognitivas e psicoemocionais. Uma das primeiras coisas é que essa capacidade orgástica dele agora começa a existir. Eles antes sentiam uma sensação prazerosa, mas eles não chegavam ao orgasmo. Né? Tem uma sensação gostosa, até uma sensação intensa. Há controvérsias, né? Eu até fui buscar umas informações a respeito dessa questão. Há pessoas que dizem que não, que eles conseguem ter essa capacidade orgástica mesmo antes da puberdade. Mas a maioria das pesquisas mostram que essa capacidade orgástica, ela está, não que ela esteja diretamente ligada aos hormônios, mas ligada a uma questão da maturidade, dessa capacidade de fantasiar que faz com que a gente chegue lá. Então, agora ele tem devaneios, eles têm fantasias, e aí esse interesse sexual se torna cada vez mais forte. E eles vão passar por todo um processo de desenvolvimento psicoemocional, onde eles vão aprender a ser do sexo que eles são, vão aprender a ser eroticamente do sexo que eles são, vão aprender, vão se apaixonar, vão aprender a lidar com o outro, vão ter as paixões platônicas, né, para aprender mentalmente com o outro, eles vão aprender a se relacionar de fato com o outro, que a gente... e aqui namorar, ficar, quer dizer, ele pode até ficar nessa fase do aprendendo a ser do sexo que ele é, mas esse ficar ainda é um ficar que não tem, ele não fica com aquele menino porque ele é menino e ele está apaixonado. Ela fica ou ele fica com aquela pessoa porque ela quer treinar a beijar. Ele quer treinar a beijar, ele quer treinar a abraçar, ele quer saber se ele consegue conquistar a atenção de alguém. Então, eles vão fazendo esses jogos. Agora, quando ele chega aqui na fase heterossexual, que é a fase do interesse afetivo e sexual, que ele, de fato, já sabe a quem ele deposita, né, o seu interesse sexual, que Freud chamou de fase heterossexual, e o Vitor Dias também, é uma fase que esse hétero, na minha concepção, é hétero porque não é lidar com ele mesmo, mas sim com uma outra pessoa. E essa outra pessoa não necessariamente
é uma pessoa de outro sexo. Vai depender da orientação sexual de cada um. Agora, o importante aqui é ele aprender a lidar com esse outro que não é ele, para poder ser capaz de fato, trocarem afetividades, trocarem interesses, trocarem a vontade de estar junto, né, de conversar e de fazer coisas juntos, inclusive sexo. Tá? Então, eles passam por todo esse processo. Eles passam também a pertencer a grupos. E toda criança, todo adolescente precisa pertencer a um grupo. Porque é no grupo que ele vai ter a real imagem dele, a imagem dos outros, ele vai saber, sabe, o potencial dele, as habilidades que ele tem, na relação com os amigos que ele vai se desenvolver, que ele vai paquerar, que ele vai namorar, que ele vai ficar. Então, estar num grupo é extremamente importante para esse desenvolvimento do adolescente. Ele vai ser admirado, ele vai ser desejado. Então, tudo isso vai estar nesse grupo. Então, pertencer a um grupo não é uma coisa ruim. Então, quando eu vejo os pais falarem, só quer saber dos amigos, só quer viver de grupinho, é muito importante, mas também fica de olho qual é o grupinho que meu filho pertence. Tá? Porque o grupinho que meu filho pertence nos dá uma noção de com que é que nosso filho está se identificando. E, portanto, a gente poder fazer as intervenções que sejam necessárias e fazer com que o nosso filho busque grupos que sejam grupos saudáveis, grupos que levem a ele a um desenvolvimento pessoal mais assertivo, né, mais positivo. Grupos grupos de drogaditos, de pessoas que se sentem marginalizadas, isso daí cria uma situação mais difícil do nosso filho se desenvolver de uma forma mais positiva. Então, a sexualidade faz parte desse todo do adolescente. Ignorar a sexualidade a gente não pode nem deve. O que a gente traz, o que a gente aproxima, o que faz a gente chegar perto deles é a gente saber de fato, viver, entender a sexualidade desse adolescente, entender como cada uma dessas coisas se processam, para que a gente possa tomar as atitudes baseado não naquilo que eu acho que vocês devem dizer, mas naquilo que vocês acreditam que é o melhor para o seu filho, que são suas expectativas, os seus valores e o seu entendimento daquilo que acontece. Tá? Então, esse é um panorama, né, sobre a importância que é a sexualidade na vida dos adolescentes, para que a gente possa olhar para essa sexualidade e falar com os nossos filhos sobre ela, sabe, o quanto antes, se a gente ainda não falou, e gradativamente conquistando essa possibilidade. E aí eu estou... Lena, obrigada. A gente tem um comentário. É um comentário, não é uma pergunta. Preciosa essa palavra. Acho que estou dando muito trabalho para as minhas filhas. Obrigada, precisava ouvir isso. Quem estava perdida era eu e não minhas filhas. Elas estão esperando por mim. Que gracinha. A Soraya. Lena, o que você acha das dificuldades dos pais de envelhecer? Desses comportamentos de querer ser jovem e disputando com os filhos? Olha, envelhecer não é fácil, não. Eu estou vivendo isso. Não é fácil. Mas o que eu acho que, assim, os pais hoje vivem uma contextualização, por exemplo, muito diferente. A minha mãe, tadinha, não chegou nem à minha idade, morreu antes dos 65. Minha mãe não chegou nem aos 60. Portanto, a minha mãe, quando ela tinha 45, eu me achava super jovem, com 45 anos. E eu olhava, eu tentava lembrar da minha mãe e fazia assim, minha mãe era muito velha aos 45 anos. Mas a minha mãe vivia num mundo mais envelhecido aos 45 anos do que eu vivo hoje aos meus 65. Eu, aos 65, vivo num mundo hoje onde a gente tem possibilidades. Por exemplo, a maioria dos meus amigos, eu tenho um grupo de amigos que tem a faixa etária entre 20
e 40 anos, que são os meus amigos da internet, que são as pessoas que mexem com marketing digital, que eu tive que entrar nesse mundo para poder conversar com vocês. E ao entrar nesse mundo, me deparei com um grupo de pessoas que eu esqueço a minha idade. E quando eu vejo, eu estou conversando com eles, estou falando com eles, e estou discutindo, parece que eu tenho a idade deles, e eu não tenho. Então, sabe, eu trabalhei no Instituto Kaplan com muitas meninas, e o tempo foi passando, eu fui diretora do Instituto Kaplan 25 anos. Ou seja, foram 2 décadas e meia que eu vivi o Instituto Kaplan, e as educadoras iam entrando, e o entendimento sobre sexualidade ia mudando, e esse entendimento vai fazendo a gente entender o contexto. O não querer envelhecer é ruim para esse pai, para essa mãe, porque a gente, é fato, né? A gente vai envelhecer, não tem jeito. Isso não quer dizer que eu não envelheci, eu envelheci. Mas estou envelhecendo de um jeito que não me coloca uma pessoa à parte do mundo. Eu continuo fazendo uma série de coisas que eu fazia quando eu era jovem também, né? Outras eu já não tenho mais condições de fazer. Agora, é importante que esses pais eles tenham o senso do ridículo, né? E a consciência dos seus limites. E, principalmente, o respeito ao espaço dos seus filhos. Então, o que eu não posso é invadir, sabe? Querer sair com a turma da minha filha, embora ela, muitas vezes, quando eu me separei, fazia, mãe, vamos sair comigo. Eu digo, não vou. Sua turma é a sua turma, minha turma é a minha turma. Então, o que a gente precisa é ter respeito ao mundo dos nossos filhos e negociar. Se a gente tiver, não é que a gente não possa compartilhar com festas e saídas e brincadeiras com a turma dos nossos filhos. Podemos e devemos. E acho que a gente trazer os nossos filhos para a nossa casa, conviver com eles, é uma coisa extremamente saudável. Mas a gente tem que entender sempre o nosso papel de mãe. A gente não é amiga dos nossos filhos. Nós somos mãe ou somos pais. Mas amiga é o amigo dele, da mesma idade, que eles estão ali com os mesmos objetivos, com as mesmas metas, que um está vibrando se o outro conseguir conquistar aquele outro, que não está se preocupando com todo um outro contexto que nós pais temos que nos preocupar, que é o de prepará-los para viver nesse mundo. E se eu não preparo o meu filho para viver nesse mundo sendo amiguinho dele. Então, eu preparo meu filho para viver nesse mundo se eu souber ser pai ou mãe dele. E eu, mesmo sendo jovem, eu posso ser pai e mãe da minha filha ou do meu filho, colocando os devidos limites e sem perder o respeito por ele e conquistando o respeito deles. Isso é o que, para mim, é o mais importante. Porque se começa a disputar com os filhos, perde o respeito. E aí o conflito se estabelece. E o papel fica confundido nesse sentido. Agora, como existe hoje, por exemplo, existe o divórcio. Então, esse pai vai namorar, essa mãe vai namorar. Então, o filho também vai namorar, o filho também vai namorar, a filha também vai namorar. Mas tem que negociar os limites de convivência e da ética daquela família para que ninguém saia machucado dessa conjuntura. Obrigada, Lena. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Quer Oi, Lena. Oi, Soraya. Vamos lá, tá? Tudo bem, Lena? Tudo jóia. Você então, perturbando seus filhos? Não, quem estava perturbando, eu perturbo também, Lena. Né? De vez em quando eu perturbo, mas a gente tem se embola e desembola. Né? Mas eu fiquei muito feliz com as suas informações, né? Eu entrei um pouquinho mais tarde e fiquei mais feliz ainda quando eu percebi que você é
psicodramatista, Isso. né? Na hora que você citou o Tiba e na hora que você citou o Vitor O Vitor Dias, Ah, aí eu você falei, caramba, né? ah, Porque realmente, meu né? queridinho, e o Vitor Dias meu ídolo. É, Adoro ele. realmente, né? Os dois são feras. O Tiba, eu digo indação, porque o Tiba ficou aí toda a obra dele, né? Mas muito, muito, muito querido, realmente. É um tema que a gente sempre está em busca. Por um lado, eu fico triste da gente ter muita pouca participação do grupo. Eu acho que perderam, né, saborear todo esse teu conteúdo, todo esse teu saber. Muito, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade e principalmente quando você também se disponibiliza a deixar a nos entregar a live, né? Assim, ceder a live para a gente poder ver e ter, né, essa lembrança. Então, assim, o meu muito obrigada. Amei estar aqui, né? Em todas essas informações. Sempre é muito, muito legal, acho muito, muito importante. O Molina, ele fala uma coisa que eu também acho muito, muito legal, né? Ele fala que hoje os pais, com essa dificuldade de envelhecer, os filhos, eles podem crescer até certo ponto, então eles ficam infantilizados, né? Então, às vezes, esse processo desses pais e faz. Não tenho nada contra a plástica, nada disso, mas tem um processo que é muito exagerado e que é sem noção, né? E aí acho legal que quando você fala que a gente tem que saber até onde a gente vai com o grupo. E é importante a gente fazer, para a gente saber até onde a gente vai, né? Eu chamo ele de filósofo, porque ele, para mim, é o meu filósofo preferido. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, sigam, ele é maravilhoso. Chama-se. Nossa, agora. Clóvis de Barros. Então, se vocês não conhecem o Clóvis de Barros, conheçam. E ele traz, né, muito essa questão da ética e da moral. E a gente, para criar essa ética na família e definir os nossos limites, é importante que a gente abra o jogo em casa, né? O que me faria feliz? Como eu me sentiria feliz com o seu comportamento? Mas ouvir também dos nossos filhos, como eles se sentiriam felizes em relação ao nosso comportamento. E aí a gente encontrar o meio termo. Vai ter determinadas questões que a gente vai poder abrir mão e tem outras que a gente não vai poder abrir mão. Então, a gente tem que relacionar aquilo que a gente suporta e o que a gente não suporta, saber o mesmo dos filhos. Porque aí, quando você sabe, às vezes o filho está irritado com a gente não sabe por que está irritado também com a gente. E tem alguma determinada coisa que a gente insiste em fazer que deixa ele irritado e a gente é mais fácil chamá-los de aborrecentes do que a gente identificar que a gente também tem comportamentos que não agradam. E quando a gente sabe isso, a gente consegue construir essa ética familiar. E eu acho que é essa ética familiar que pode promover esse desenvolvimento dos nossos filhos. E mesmo que a gente seja jovem, eles também consigam, né, amadurecer, mesmo com a gente jovem. Isso. Né? Então, vai lá, Sueli. Então, Desculpa, Lena, eu estava sem som.
Então, pessoal, aqui tem 2 agradecimentos. A Denise está agradecendo muito esse momento tão esclarecedor, Lena. Você falou sobre o livro e jogos. Você vende esses materiais? Como podemos adquirir? A Letícia também está agradecendo. Queria agradecer a Lena por ter aceito o convite dela. A Raquel também está agradecendo. A Débora também está agradecendo. Fala um pouco aí dos seus jogos e do livro. O livro, ele tá à venda nas livrarias, né? Então, entrando lá no meu site, no lenavilela.com.br, vocês têm acesso aos meus materiais, assim, como vocês vão conseguir adquirir. Então, esse material aqui, esse é um material exclusivo do Instituto Kaplan, eu mesma não vendo, quem vende é o Instituto Kaplan. Então, vocês teriam que mandar um e-mail, porque eu acho que nem o site do Instituto Kaplan está mais ativo. Vocês têm que mandar um e-mail para vendas@kaplan com K, Kaplan com N no final, N de navio no final, .org.br e falar com Sara, que ela então vai poder informar para vocês a respeito dos jogos. Lá no meu site tem o endereço, tem o site, mas eu não sei se tem o e-mail, tem o site do Kaplan. A Letícia postou para a gente aqui, aí o pessoal pode copiar aqui, que ela postou aí para facilitar. Tá ótimo. Obrigada, Letícia, minha assessora. Foi muito legal, Letícia. Lena, muito obrigada. Letícia, obrigada pela sugestão, dica, né? pela dica, foi muito bom. Eu acho que todo mundo aqui ficou muito satisfeito, porque são realmente pendências, né, que surgem sempre no nosso grupo, perguntas sobre sexualidade que estão sempre surgindo mesmo por conta dessa idade dos meninos, por conta do que eles já passaram. E mesmo de não saber, né, o que se falar na hora certa, enfim. Então, eu acho que foi muito bom, tá todo mundo agradecendo, todo mundo dizendo que foi muito útil, foi esclarecedor, e realmente foi. Obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que hoje em dia todo mundo tem uma live, né, gente? De manhã, de tarde, de noite, alguém tem uma live, ou para assistir, ou para fazer. A gente sabe que é cansativo. Amanhã tem uma live para mãe de crianças, vou falar sobre brincadeiras sexuais. Eu dei um panorama aqui, mas esses temas são muito amplos, né? Sim. Eu dei uma pincelada aqui para vocês. E amanhã, às 13 horas, tem uma live sobre brincadeiras sexuais. Eu vou falar sobre. Interessante, vamos seguir também. Obrigada, Lena, pela sua disposição. O Aconchego agradece. Foi muito bom. Obrigada mesmo. Todos nós ficamos muito felizes com as suas dicas. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. A live vai ser aonde, Lena? No meu Instagram e no meu YouTube. Depois, Letícia, pode passar para você, que eu vou colocar lá para a Letícia. Tá. Isso, e a gente divulga no grupão para o pessoal, tá bom? Falou. Obrigada, Lena, gente. Obrigada, Lena. A todos. Uma boa noite. Parabéns pelo empenho, pela missão de vocês. É muito linda. Obrigada. Muito Uma boa obrigada. noite. Até logo para todos. Tchau, tchau. Tchau.